Esta é a quarta edição do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje falaremos sobre um assunto muito importante, ou dois assuntos muito importantes: criatividade e inteligência. E conversaremos para isso com Albertina Michans Martinez, que é graduada em Psicologia pela Universidade de La Havana, doutora em Ciências Psicológicas pela mesma universidade e pós-doutorada na Universidade Autônoma de Madrid. Foi professora da Universidade de Brasília e atualmente é pesquisadora, colaboradora dessa universidade. E também colabora com o curso de especialização em psicopedagogia clínica na Universidade de Buenos Aires. Eu agradeço a sua presença. E o convite. Então, podíamos começar falando sobre criatividade, né? Criatividade é alguma coisa que se nasce com ou se nasce sem? Desde minha perspectiva, a criatividade é um processo que não se nasce com ele. É um processo que depende de outro conjunto de processos. Da motivação, da segurança, da implicação que a pessoa tem em um determinado campo. E todos esses processos são processos que se vão desenvolvendo no indivíduo, desde criança até a vida adulta, e a criatividade emerge como resultado disso. A criatividade não é uma semente com a qual se nasce, e se tem um ambiente favorável... Aparece ou não, sim. Aparece. E se não, não aparece. Essa ideia está muito forte no senso comum. Todos podemos ser criativos, todos podemos desenvolver na vida esses processos que permitem a emergência da criatividade, e os espaços sociais, culturais, são essenciais para isso. Existem profissões criativas e profissões não criativas? Penso que se pode ser criativo em qualquer uma delas. Em qualquer profissão, o indivíduo é capaz, em alguma medida, de propor, fazer algo novo que tenha valor. A criatividade se define por essa possibilidade que tem o indivíduo de produzir novidade que tenha algum tipo de significado, seja para o trabalho, para a humanidade, para a empresa, ou seja para o seu próprio desenvolvimento. Então, existem profissões que muitas vezes, porque estão mais ligadas à arte, à tecnologia, à ciência, se consideram que são talvez mais criativas do que outras. Os meus jovens, pela socialização, acham que criatividade é uma coisa muito mais ligada à arte, a processos artísticos. E as outras são técnicas tecnológicas, modelos matemáticos que não têm criatividade. Efetivamente, a criatividade na física e na matemática é tão importante como a criatividade na arquitetura. A criatividade, por exemplo, do professor. Quem é professor, quem é psicólogo, a possibilidade de trabalhar criativamente se dá em qualquer profissão. E, de alguma forma, a criatividade se expressa também de diferentes formas e em diferentes níveis. Não se expressa apenas em dois valores, ou sou criativo ou não sou criativo. Existem umas pessoas que são mais criativas do que outras. A criatividade se desenvolve. Não é algo que existe ou não existe. O desafio que todos nós temos é ser, talvez, cada vez mais criativos do que somos hoje. Porque a criatividade tem a ver, Silvio, também com o bem-estar emocional, com a saúde mental. Todos esses processos de independência, de motivação, de realização, que estão vinculados à criatividade, também são processos de saúde. Estão vinculados com os processos de saúde. Então, a criatividade não é importante apenas pelo que significa em seu produto, na produção, na tarefa, mas também no bem-estar que pode gerar para o próprio indivíduo. E por isso é importante estimulá-la,
desenvolverla, expressá-la e permitir que seja expressa de alguma forma. Criatividade é um atributo especificamente humano. Especificamente humano. Não existe outro animal que poderia receber um atributo desses. Efetivamente, especificamente humano, e aí é muito importante, por ser especificamente humano, o papel da cultura. Por isso, essas concepções innatistas da criatividade têm sido superadas. O papel das relações sociais, o papel da cultura no desenvolvimento de todos esses recursos psicológicos que permitem a expressão criativa é fundamental. Por isso, a importância, desde a infância, da estimulação, das relações, dos aprendizados, tudo isso vai permitindo que o indivíduo inserido em um espaço cultural, social, possa ir desenvolvendo esses processos psicológicos que permitem, quando se configuram, a emergência da criatividade. Quer dizer, o ser humano, você usou a palavra, está sempre em busca da novidade para melhorar de vida, para facilitar processos vivenciais, né? E então a criatividade faz parte dele, né? Da realização do humano. Efectivamente, e a criatividade se expressa em qualquer tipo de atividade humana. Está a criatividade na vida cotidiana, a criatividade no humor, no próprio senso do humor, a criatividade na música, a criatividade nas relações interpessoais, a criatividade na criação dos filhos. Ou seja, não é apenas algo das artes, da ciência, da tecnologia, de determinadas profissões. A criatividade pode se expressar em qualquer tipo de atividade humana. Mas a sociedade tem um pouco de medo dos criativos, né? Ela estimula, ela considera, mas eu observo que os muito criativos trazem um pouco de segurança, né? Para o vivido. Você vê isso também, não? Efetivamente. A criatividade pode ser subversiva. E quando a criatividade é subversiva, acontece o que você coloca. Ou seja, a criatividade pode ser bem-vinda, muitas vezes, quando vai na direção do desejado, do poder político, do poder público, do lucro da empresa. Mas quando vai, talvez em uma outra direção, a criatividade pode ser rejeitada. E esse indivíduo, muitas vezes, tem que ter muita fortaleza psicológica, muita força para superar esses obstáculos que o próprio ambiente social, cultural, impõe. Porque o ambiente social, cultural, às vezes, ele é conservador. Ele quer manter as estruturas... Efetivamente. Sem grandes mudanças para todo mundo saber onde está. Por isso temos que ver a criatividade em quê? A criatividade para quê? Por exemplo, a criatividade na política, em um sistema político fechado, é rejeitada. Mas a criatividade na empresa para favorecer o lucro da empresa é bem-vinda. Então, de que criatividade estamos falando? Para que essa criatividade é usada? Como essa criatividade é vista? Na década de 70 eu trabalhei numa empresa e ela estava inovando, uma empresa pública, e o pessoal mais criativo, que eram os arquitetos, viviam um mundo à parte da empresa. Eles tinham direitos e possibilidades que a maioria dos funcionários não tinham. E também era um setor meio que impenetrável para os outros, que era um ambiente ultra criativo, eles precisavam produzir muito, mas era segregado. A gente percebia que ali você não entra, eles têm outros direitos, podem ficar um mês fora e tem que apresentar resultados muito criativos, né? Quer dizer, eram necessários, mas eram perigosos por poder contaminar a estrutura efetivamente sistemática. Eu costumo dizer para meus alunos, meus orientandos, desde se tem algum sentido, que eu acho que criatividade tem muito a ver mais com ousadia de colocar para fora, porque todo mundo é criativo, que tem ideias, do que, de fato, uma característica inata, como você falou. Né? Efetivamente, e é muito importante o que você está falando, porque essa condição de sujeito da ação é fundamental para a criatividade. Existem pessoas que têm ideias,
mas não tem segurança, não tem força para expressá-la, para defendê-la. Então ficam, de alguma forma, parecem amorfas. Né? Parecem amorfas. Não expressam sua criatividade, porque a criatividade não é algo pontual, é um elemento que emerge quando se dão todas estas características. A pessoa que defende suas ideias, que é ousada, que é sujeito de sua própria ação, que não tem medo ao que dirão, não tem medo à rejeição dos outros, é capaz de enfrentar obstáculos. Então, todas essas características, efetivamente, são essenciais, senão a criatividade não se expressa. Então, não é um processo fácil. Hoje a gente observa, na internet, ofertas de cursos de desenvolvimento de criatividade. Né? Isto tem algum sentido? Cursos específicos? Desde minha perspectiva, podem mobilizar alguns recursos que já a pessoa tem, e que essa oficina esse curso pode mobilizar algum aspecto, mas a configuração de aspectos necessários para a criatividade não se podem instrumentalizar em um curso. Então, vamos a supor que a pessoa tenha segurança, ideias, etc., mas que falte para ela algum tipo de conhecimento instrumental específico, algum tipo de estratégia específica. Talvez o curso pode ajudá-la. Não estou dizendo que o curso não pode ajudar, claro. Mas na maioria das vezes não ajuda. Por quê? Porque a criatividade depende de um conjunto de recursos que instrumentalmente, pela sua complexidade, um curso não pode resolver. E a criatividade deveria estar dentro da escola? A criatividade deve estar dentro da escola, mas não deve estar, desde minha perspectiva, dentro da escola como uma disciplina a mais, como algo específico. Tem que estar dentro da escola nas possibilidades que o professor, sendo criativo, dá para estimular a criatividade, o pensamento, a reflexão e a expressão de seus alunos. Ou seja, a criatividade tem que estar na sala de aula de matemática, de geografia, de artes, de ciência, etc. Ou seja, que a criatividade está dentro da sala de aula na possibilidade que o professor tenha para mobilizar a seus alunos a que comecem a produzir suas próprias ideias e não apenas a repetir o que ele, como professor, diz, a estimular a expressão própria, estimular o pensamento próprio, estimular a originalidade, estimular a fantasia. E isso se faz em qualquer disciplina, não apenas na disciplina das artes, como muitas vezes falam. Albertina, você vai estudar a criatividade, aqui temos o professor de artes. Não, por que não o de matemática? Um dos grandes problemas da educação é que a educação é fundamentalmente reprodutiva. Então, esse processo que supostamente se desenvolve desde a infância não é favorecido na escola. Então, a pessoa se torna criativa, às vezes, com independência da escola. Até porque pode atrapalhar, como a gente já falou, a criatividade pode atrapalhar o andamento natural das coisas. Natural não, esperado das coisas. Esperado das coisas. Pode mudar rumos. Efetivamente, porque um aluno muito criativo é um aluno que tem uma opinião própria, que expressa suas dúvidas, que questiona. Sim. E às vezes esse aluno quebra a rotina que o professor tem para dar sua aula e é incômodo, é desconfortável para o professor. Às vezes coloca o professor perante perguntas, inquietações que o próprio professor não tem resposta. E se o professor não tem um jogo de cintura e uma sensibilidade para aceitar e estimular isso, é muito difícil que possa ser uma aula, um espaço de criatividade à escola. Esse é um dos grandes problemas da educação hoje. Como também a educação na família. Efetivamente. Na família, às vezes a família hoje, como está centrada muitas vezes no trabalho, os pais,
centrada no trabalho, nas condições de vida, nas condições materiais, é muito difícil uma comunicação com os filhos, onde todas estas coisas estão sendo estimuladas. Por exemplo, nós fizemos uma pesquisa sobre que conversam os pais com os meninos de ensino fundamental, primeiro segmento. O pai, ou a mãe, o avô, pergunta para a criança quais são os temas. Você fez o dever? A tia deu o dever de casa? Você tomou o lanche? Você tomou banho? Tomou banho, tomou lanche, tem dever de casa para fazer? O amiguinho teve algum problema com você? Ou seja, esse é o tipo de conversa mais frequente. Um tipo de conversa muito pouco frequente é: você que aprendeu hoje, me conte. E isso que você aprendeu não pode ser de outro jeito? A ver, de que outro jeito poderia ser isso? É ao mesmo tempo, Silvio, é o tempo que está no carro, da escola para casa, porque o pai muitas vezes não tem muito tempo. Mas o tipo de conversa, o tipo de relação está centrada em hábitos, está centrada em lo que deve ser feito e não está centrada em um sistema de comunicação que permita a imaginação da criança, que desenvolva esses recursos que a criança tenha que contar, que arguir, que fantasiar. Então, aí a família está perdendo uma possibilidade educativa importante. Vamos puxar um gancho aqui. E esses jogos, videogames, jogos por computador, internet, você considera que eles ajudam a desenvolver criatividade? Alguns sim. Alguns sim, muito específicos. Alguns criados para isso. Criados para isso. Sei. Mas esses de tiro, esses não, de isso realmente, corrida de carro, futebol... A maioria deles não contribui. E um dos perigos é que cada vez os meninos estão mais afins, pela conformação da sociedade, desse tipo de jogo. Mesmo que existem jogos favorecedores do desenvolvimento, mas a maioria, muito pelo contrário. E cada vez o menino fica mais tempo, os pais ficam mais tranquilos porque o menino está tranquilo com os jogos e as possibilidades educativas se perdem. Hoje eu vejo como avô, como orientador, os pais já se preocupando com o tempo que os filhos passam na frente desses meios, né? Quer dizer, hoje não há família que não brigue, pelo menos no meu âmbito de conhecimento, haja um conflito aí entre o horário, o tempo que os filhos gastam jogando, ou no Facebook, ou nos programas de relacionamento social, em detrimento de outras atividades, né? Eu penso que, efetivamente, muitas famílias têm essa concepção, essa preocupação, mas muitas não. Muitas não. Muitas não. Então, como realmente trabalhar isso? Esse é o grande desafio na sociedade contemporânea, tecnologizada. Desafio para o professor, desafio para a família, desafio para os elementos, os atores educativos. Como utilizar isso em benefício do desenvolvimento e como poder neutralizar, entre aspas, os efeitos nocivos que isso pode ter para o desenvolvimento. Lógico, toda esta sociedade tecnologizada é relativamente nova, não existem pesquisas longitudinais dos efeitos destes processos de videogame, etc., no desenvolvimento. Ou seja, vocês sabem, ciência é 20 anos, é pouco. Mas existem muitas pesquisas já encaminhadas nesse sentido. Ver quais são os efeitos. As pessoas nascem mais ou menos inteligentes? O conceito próprio de inteligência é um dos conceitos mais discutidos hoje.
Na década dos 90 do século passado, se fez um workshop com um conjunto de especialistas em inteligência para tentar uma coesão em relação a uma definição de inteligência. O que aconteceu? Depois desse trabalho, não se chegou a uma conclusão de que coisa era a inteligência, a não ser uma ideia geral. Ou seja, a inteligência como uma capacidade mental que se expressa na possibilidade do indivíduo de resolver problemas, de planejar, de compreensão de ideias abstratas, de aprender rapidamente, de aprender da experiência. Uma concepção geral de inteligência. Ou seja, a inteligência hoje abarca todo esse conjunto de fenômenos. Se nós falássemos, ou seja, pensássemos nessa consideração, não se nasce com ela ou sem ela, mas indiscutivelmente existem nas neurociências pesquisas que mostram que alguns processos neurofisiológicos, neurológicos, favorecem uma certa predisposição a determinado tipo de habilidade. Então, precisamente, é desenvolvido na cultura, mas alguns elementos se estudam que têm uma base anatomofisiológica. E, em este sentido, podemos pensar que algumas pessoas nascem com uma predisposição maior a desenvolver algumas habilidades do que outras. Mas essa não é a essência da inteligência, porque se vemos a inteligência neste escopo maior, todas essas possibilidades de compreensão, de raciocínio abstracto, de planejamento, etc., são também desenvolvidas. São desenvolvidas nos espaços culturais. Mas são alguns que nascem ou todos os seres humanos nascem com alguma predisposição? Todos os seres humanos nascem com um sistema que permite sobre ele desenvolver essas habilidades, que no seu conjunto é o que se denomina inteligência. Mas, evidentemente, nós temos todos a experiência. Algumas pessoas aprendem mais rapidamente que outras. Algumas pessoas captam mais rapidamente que outras. Ah, isso foi desenvolvido? Foi. Foi desenvolvido na história de vida deles? Foi. Mas não se duvida que alguma predisposição de como funciona o sistema nervoso possa estar na base disso. Mas, de alguma forma, Silvio, eu penso que se tem mostrado, existem muitas experiências sobre o papel da cultura, o papel dos espaços culturais e dos espaços sociais no raciocínio abstracto, por exemplo. Ou seja, essa possibilidade de compreender ideias complexas, de raciocinar de forma abstracta, é algo constituído nos espaços culturais. E existem muitas pesquisas que mostram isso. Ou seja, nós não podemos afirmar que a inteligência é um elemento inato, compreendida nesta complexidade com que a inteligência é compreendida. Vou pegar um pouco mais pesado, quer dizer, não se nasce burro ou inteligente, na média. Efetivamente, não. E essa é uma ideia também que está muito forte no senso sociedade, comum. sim. Na sociedade é muito forte porque a sociedade é muito excludente. A sociedade está construída para a devalorização dos indivíduos que supostamente não atingem o desempenho esperado, sem conceber que esse desempenho é um produto de uma história cultural. Então, muitas vezes, o próprio professor fala, não, fulano é burro. Fulano não é burro. Fulano ou não tem desenvolvido um conjunto de capacidades passíveis de ser desenvolvidas, ou não las expressa
pelo conjunto de elementos emocionais, etc., e pressões sociais que existem na escola. Eu lembro de uma pesquisa que mostrava que o menino não aprendia matemática na escola, mas fazia um troco vendendo bala na esquina com grande facilidade. Efetivamente. Então, é inteligente. Não é a inteligência acadêmica, Escolar. a inteligência que a escola, de alguma forma, está pedindo. Mas é inteligente no sentido em que resolve problemas práticos, em que se adapta às situações e em que é capaz de resolver um conjunto de situações vitais. Muitas vezes mais inteligente que aquele que está na escola, que você coloca na rua, é incapaz de resolver nenhum problema. Medir conceito de inteligência tem algum sentido ainda? Não, a medição da inteligência pelos testes, isso já está bastante superado na própria ciência, porque a inteligência começou realmente com aquela ideia da psicometria, a psicologia diferencial, de ver e medir níveis de inteligência, o famoso coeficiente de inteligência. Penso que isso é uma situação já superada, penso que há que ver a inteligência em ação, e aí a inteligência volta a ser como a criatividade, não é algo sozinho, não é algo que funciona sozinho. Quantos indivíduos supostamente inteligentes fracassam na vida? Quantos indivíduos supostamente inteligentes não são capazes de resolver um conjunto de problemas vitais? E quantos indivíduos que não são considerados inteligentes são capazes realmente pela força, pela segurança, etc., de resolver determinados problemas? Então, hoje, realmente a avaliação da inteligência por testes, penso que está bastante superada. Muito bem, eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.